Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vértice Cast, o nosso ponto de encontro sobre o mundo da arquitetura, decoração e todo o universo da construção civil. Eu me chamo Alexandre Barbosa, faço parte da Live em Casa, uma empresa do Grupo SR. Nesse primeiro episódio do ano, a gente vai falar com uma pessoa, e olha, é também a primeira vez que acontece de um convidado vir 2 vezes aqui no nosso podcast para falar sobre um assunto que no início do ano é muito importante, que é meta e planejamento. E o convidado de hoje é Murilo Arcanjo, diretor da Santri Tecnologia. Seja muito bem-vindo ao Vértice Cast. Obrigado. Você tá bonito, cara. Você tá mais magro. Se eu soubesse que eu era tão especial, eu teria ficado de paletó, cara. Pois é, pô, tu tirou e cara... Mas é um prazer aí, inenarrável, participar mais uma vez desse bate-papo tão interessante, um bate-papo tão orgânico, né? Igual a gente fazendo um bate-papo desse dentro de uma loja de roteirista ali vai ficar puto com a gente, porque vai ser pauleira. Roteiro aqui não tem roteiro, mas a gente sabe que vai falar de meta. Então, Alexandre, agradeço. Me sinto muito honrado em ser o primeiro a repetir um podcast, então já abre aí a exceção para todo mundo aí que já veio e que trouxe qualidade de conteúdo, repetir. Eu tenho certeza que isso vai reverberar bem aí nas redes sociais. Coisa boa, cara. Fico feliz, até porque eu gosto de conversar pra caramba com você, exceto quando você me manda áudios de 0,01 segundos, que aí não termina. Fora isso, cara, conversar com você é sempre um prazer. Obrigado. Murilo, no primeiro episódio, a gente falou muito sobre dados, sobre informação, sobre a importância do dado. E aí eu queria fazer um gancho com aquele episódio onde a gente tratou sobre esse assunto, um gancho de o quão importante é para definição de metas. E aí a gente está no início do ano, então tem várias empresas ainda que não fizeram um planejamento ou não definiram suas metas, algumas já fizeram isso, né? Mas a gente ainda tem muita gente aí que precisa de orientação. O quão importante é, na hora de definição de metas, utilizar dados históricos, dados de mercado, seja lá o tipo de negócio que a pessoa tenha, para fazer essa definição mais assertiva possível. Muito bom. Alexandre, meta é o único indicador, um dos únicos indicadores que a gente consegue materializar para mudar o nosso presente, né? Então, se eu tenho uma meta bem definida, eu consigo cumprir essa meta, eu consigo almejar ali os meus objetivos. Só que antes disso eu preciso definir, né? E eu preciso definir metas, eu preciso acompanhar essas metas, eu preciso gerenciar essas metas. Então, assim, são 3 fatores muito interessantes que a gente precisa explorar. Mas o que me chama muita atenção, cara, e a gente está muito focado em planejamento, 2025 foi o ano que a gente trabalhou muito questão de planejamento com nossos clientes, isso baseado em dados, baseado em indicadores como margem de contribuição, baseado em indicadores que realmente indicam para a gente que deixam o dinheiro ali, né? Tiram o dinheiro da mesa e colocam o dinheiro no bolso. E é interessante como eu vou falar do meu mundo, que é o material de construção, e aí você vai cruzar aí com toda a tua vasta expertise sobre os outros modelos de negócio, mas é interessante como parece que existe um misticismo na definição de metas de materiais de construção. Porque é uma pergunta que eu até levantei um dado, né? Para todo cliente que senta na mesa com a gente, que participa desse processo educacional de aprendizado, eu pergunto como é que é a composição das metas. Alexandre, é um número muito alto, cara. 98%, 99% utilizam dado histórico para poder verificar. Ninguém dá um chute, né? Então, o mínimo é olhar para o mesmo período do ano anterior, né, e aplicar a métrica de inflação e crescimento. E todos os números caem em 12. Sim. Todos IPCA os números caem 6, em 12. Mas é meu IPCA, aí tem aquela discussão. É um pouco mais... O meu IPCA não é o que o governo solta, porque a gente não come a mesma coisa. É baseada em cesta básica, você tem perfil de consumo diferente. Então, sempre tem um aumentozinho ali, né? Vai para 5, 6, 7 ali, cria-se uma realidade em cima do IPCA e aplica-se uma margem de crescimento, mas cai em 12. Então, basicamente, a venda do mesmo período do ano anterior, né,
para quem vai acompanhar dado aí do year over year, do ano passado, e traz isso com esses 12%. Em um mercado em que você tem uma linearidade, e eu falo só de faturamento, como é o mercado de Brasília, tende-se a acertar. Mas tende-se a acertar porque eu tenho um volume linear de venda, o que não acontece em outros estados do Brasil. Linear, a gente olhando o histórico mês a mês, ano a ano. Ano a ano. Mas quando a gente fala de meses dentro do mesmo ano, você tem uma sazonalidade muito grande. Né? Às vezes porque eu abri mais uma filial, às vezes porque o mercado deu uma retraída, mas quando eu coloco a mediana em um período maior, ele sempre dá uma estabilizada. Eu estou falando de Brasília, que é um mercado diferente mesmo, Brasília e São Paulo. Pessoal, quem está construindo ou reformando sabe que cada detalhe é decisivo e como é importante achar um lugar que tenha os melhores produtos com um ótimo custo-benefício. Na Live em Casa você encontra as melhores marcas de materiais de acabamento com os melhores preços, tudo em um só lugar e sem dor de cabeça. Para vocês que estão acompanhando o podcast, temos o cupom exclusivo VérticeCast, tudo em maiúsculo. São 5% de desconto, especialmente para vocês, o público do Vértice. Então, é só entrar no site liveemcasa.com e transformar a sua casa ou ambiente. E isso que você comentou é muito real, de pegar um percentual normalmente de inflação, enfim, e esses 12 que normalmente cai na arquitetura, quando eu auxiliava escritórios de arquitetura nessas definições de metas, de objetivos para o ano, eu não olhava só isso. Mas, primeiro que normalmente escritório de arquitetura não cria metas. Não tem. Então, e tem um fator nos escritórios que é muito determinante. Às vezes, tem meses que um escritório passa, sei lá, um trimestre. Vou fazer um trimestre que é mais factível. Um trimestre onde o escritório tem 3 filas trabalhando, o escritório tem uma arquiteta auxiliar, um escritório tem mais uma arquiteta júnior que dá suporte para a produção ali, né? E aí eu gosto muito de falar sobre você escalar venda de serviço é desafiador, exceto se for gravado e tal. Imagine vender projeto, né? Se você escala normalmente com gestão de processos, mas normalmente e comumente se faz com escalar pessoas ali, escalar time, colocar mais gente para conseguir entregar mais projetos. E essa sazonalidade no escritório de arquitetura acontece muito. Tem períodos do ano que os escritórios têm mais gente do que outros. Vou te dar um exemplo, final de ano mesmo. Chega dezembro, o que acontece com os escritórios? De dezembro para janeiro, até a primeira quinzena, eles demitem, tiram filas, tiram a galera, estagiários e tal, férias. porque é um período que o escritório vai ficar 40 dias parado. E aí volta até engrenar novamente, você não vai ter aquele custo ali, o escritório não vai ter aquele custo. E na hora de definir a meta, se isso não for colocado na análise, você faz errado. E esse é o grande desafio, não só de escritório de arquitetura, mas olhar outros elementos além do histórico. É lógico, né? O passado no varejo faz muito mais sentido do que o passado em uma empresa que vive de fechar serviço, né? Ciclo aí de obra de 15, 18 meses, libera e pega outra. Mas chegou num ponto específico que é basilar para qualquer definição de meta de qualquer tipo de negócio ou metas pessoais, né? Que envolve, lógico, dinheiro, aquisições, né? Que é o custo. Eu preciso entender qual que é o meu custo, eu preciso entender quanto custa a minha operação para eu ter o primeiro estágio da definição da minha meta, né? Então, não importa se eu sou uma empresa de varejo, onde o meu core é vender. Cara, mas existe todo um back-office por trás até que a venda chegue na ponta, que gera uma estrutura de custo, né? E que esse custo é utilizado para definir precificação de produto. Então, se o custo ele é fundamental, você entender quanto te custa a tua operação, porque isso vai influenciar na tua venda como um todo. Com o escritório de arquitetura ou qualquer prestador de serviço, isso não é diferente. Ele tem uma variação,
né? Pode ter um mês que eu tenho uma variação menor, uma variação maior. Isso vai exigir ali um planejamento muito maior dele, mas ele pode entender que ele tem um cenário para metas no primeiro semestre, ou um cenário para metas trimestrais, onde o meio do ano também é um período complicado para ele, o final do ano é complicado, mas ele tem ali se organizando até em bimestres, ou até mesmo mensalmente para ele entender como é que ele vai abrir aquele mês e como é que ele vai se planejar. Mas ele tem que partir do custo, porque o custo vai ser o primeiro estágio, né? Igual um foguete quando vai ser lançado, né? Em determinado ponto lá da atmosfera, ele solta alguns estágios para que o ônibus parta. Então, esses estágios, o primeiro, cara, é definir e entender o comportamento do custo da minha empresa para que eu entenda, cara, e eu nem estou falando, Alexandre, do valor que eu vou definir de meta, não. Estou falando assim, cara, quanto que eu tenho que vender, quanto que eu preciso faturar para break even. Exatamente, para entregar ali a tradução do que ele falou, para entregar o ponto de equilíbrio, né? Porque a partir do ponto de equilíbrio, muda o jogo. Aí muda o jogo de uma coisa que a gente vai falar mais para frente, que é a meta de como que eu vou atingir a minha meta. Mas se eu não entendo o meu custo, ou se Mas tu acha que esse entendimento ele deve vir antes ou depois da definição da meta? E é uma dúvida minha. Eu vou dar o nosso exemplo. No e-commerce, a gente faz definição de meta olhando para algumas variáveis. E eu olho para mercado, eu olho para nossa capacidade interna, eu olho para o histórico, enfim, algumas variáveis aí que a gente analisa para definir a meta. Só que, vamos supor, eu vendo 100 mil reais por mês. Foi minha média ano passado. Eu vou definir que eu quero crescer 40%. Minha meta é vender, em média, 140 mil mês. Para eu vender 100 mil, lá em 2025, eu tinha um custo, eu tinha uma estrutura de custo já definida que rola. Colaborador, compras de insumo, eu tinha um orçamento. Né? A palavra é essa. Eu tinha um orçamento para, esse orçamento aqui, se eu vender 100 mil reais por mês, média, eu cumpro esse orçamento aqui do ano que foi definido. O que você está me dizendo é, eu olho para isso primeiro, antes de definir a meta, ou eu defino a meta e estruturo o orçamento posterior, essa estrutura de custo? A gente precisa separar dois tipos de custo, que é o custo operacional e o custo variável. O custo variável é oriundo da operação, é oriundo da venda, então ele só vai acontecer se tiver venda. Então, cara, assim, se vendeu, eu vou ter custo. Em material de construção, cara, não passa de 1,5%, tá? Em relação ao faturamento. E aí eu separo aqui quais são as minhas despesas fixas. Cara, você concorda que se você não vender os seus 100 mil, vender ou não vender, você tem teu custo de folha de pagamento, teu custo de aluguel, água, luz, telefone, tudo que compõe ali, o que é aquela estrutura que precisa trabalhar, a gente coloca no custo fixo, né? Independente, Alexandre, de você vender ou não, você tem que bancar essa operação. E quando você fala em criar o break-even desse ponto, o break-even vai ser muito validado em cima do custo fixo. Isso para uma visão estratégica de definição de metas, tá? E uma visão estratégica de depois que eu definir minha meta, eu olhar para o meu mês corrente, hoje é dia 22, né? E saber o que eu tenho que fazer, porque eu só tenho o presente para poder virar, para poder executar a minha meta. Então, quando eu defino, Alexandre, o meu custo fixo, e aí eu posso definir várias estratégias, eu posso pegar a minha média dos últimos 12 meses, eu posso utilizar o conceito de OBZ, que depois a gente pode deixar na legenda lá, que é orçamento base zero, para entender que em tal mês eu vou ter um custo maior, porque eu vou ter uma operação mais inchada, ou novembro, geralmente, eu tenho um custo maior, porque eu tenho Black Friday. Você pode variar uma projeção, né? Porque é engraçado, né? A gente trabalha, mas os custos não acontecem em tempo real, né? Na nossa DRE financeira, né? E aí, a nossa DRE, eu vou apurar todo o meu custo que aconteceu mesmo só no próximo mês. Mas eu preciso projetar isso. É só projetando isso bem projetado
é que eu vou conseguir ter o quê? Trazendo isso para o cruzamento de dados. É que eu vou conseguir ter um limítrope para falar assim, cara, ó, quando o gráfico chegar aqui, ele furou a caixa e eu consegui pagar a minha despesa. Então, é preciso definir, né, através de indicadores como percentual de margem de contribuição que está sobrando da minha operação. Como um pequeno consegue estruturar isso de forma simples? Para ter essas definições. A gente está aqui falando de como definir metas da melhor maneira, baseado em dado, baseado em algumas outras variáveis. A gente está bem específico aqui na parte de material de construção, mas todos esses indicadores, essas métricas, elas servem para qualquer negócio, né? Como que um pequeno pode estruturar isso da melhor forma possível para que minimamente ele tenha uma noção de cara, se eu chegar até aqui, eu pago minhas contas. Quando eu chegar até aqui, se chegar no dia 22 e eu já tiver chegado, eu tenho mais 9 dias no mês. Pô, nesses 9 dias, eu posso talvez negociar um produto, um serviço com a margem mais apertada ali, porque eu já paguei minhas contas, então é o resultado e tal. Aí eu vou ter que olhar para a capacidade minha de entrega, de produção, enfim. Agora que faz o mexão? Agora você vai fazer o mexão. Agora que faz o mexão. Alexandre, existe aquela máxima, né? Eu só consigo qualificar o que eu quantifico. Eu só consigo analisar o que está qualificado. Então, é a regra básica da análise de dados. Então, a primeira coisa que essa empresa, essa pessoa, esse arquiteto, ele precisa ter um sistema que pode ser uma planilha. Que pode ser uma planilha, depende da escala, mas bem definida, que ajude ele a enxergar os números, que ajude ele a quantificar para que ele possa qualificar. E aí eu vou puxar o mexam para o nosso sistema, que quem usa bem o sistema da entrada de produto, eu tenho isso tudo pronto, né? Eu tenho análise, como é que eu vou apurar meu custo fixo? Na análise da DRE. Você tira a sua DRE de 1 ano e eu quero fazer a média de custo fixo dos últimos 12 meses. Você olha lá, divide por 12, você tem quanto você gastou em média. Mas isso pode ser numa planilha? Pode ser numa planilha em relação ao entendimento do arquiteto, que tem as sazonalidades, ele sabe o período do ano em que ele mais gasta e que ele menos gasta. E se ele menos gasta, ele menos fatura. Então, ele tem que ter essa noção. Mas tudo vira o jogo, Alexandre, no momento em que a gente entendeu o valor que a gente vai projetar de custo, né, para ser a nossa primeira meta. E aí exige alguns cálculos que tem que fazer de margem de contribuição para achar qual que é o percentual disso, mas definimos que a gente tem um custo ali para pagar minha operação, eu tenho que vender 2 milhões. Então, Murilo, quando eu vendi 2 milhões, quando eu faturei 2 milhões, eu deixei margem suficiente, eu deixei resultado suficiente para pagar a minha operação lá, que vamos supor que era de $500 mil. Por exemplo, vendi 2 milhões, né, o BI calcula isso para a gente, uma planilha, ou qualquer tipo de cálculo que a gente faça nesse entendimento, e eu consegui deixar vendi os 2 milhões para deixar o $500 mil. Paguei a minha despesa. Eu tenho que ter um comportamento comercial até eu atingir o ponto de equilíbrio e eu posso mudar o meu comportamento depois que eu atingir o ponto de equilíbrio. Tudo depende do quê? Da minha estratégia de venda. Se eu tenho uma estratégia em que, Murilo, eu estou vendo que já é dia 21, 22, 23 e eu ainda não vendi os 2 milhões para deixar os 500 mil para pagar a despesa, aí eu posso ter que acelerar, eu posso ter que ir no meu mix de produto, pegar um produto, trazer ele, baixar a margem dele, fazer um barulho no mercado para gerar volume de faturamento, para deixar mais margem de contribuição, mesmo que esse produto esteja com um preço abaixo do mercado, vou vender o dobro, vou vender o triplo, para que eu consiga acumular mais lucro. Mas é uma cadeia muito amarrada, Alexandre, porque isso está totalmente alinhado ao que a gente passa para a nossa operação de venda. Porque se eu tenho uma margem de contribuição média ali de 15%, né, se o meu mercado começa a praticar qualquer coisa abaixo de 15%, o que faz com o meu número que é diretamente proporcional? Se eu baixo a minha margem, eu aumento o valor que eu tenho que faturar para atingir o mesmo valor dos 500 mil que eu tenho que fazer. Então, se eu vendo mais barato, eu tenho que trabalhar mais para pagar. Agora, se eu opto por vendas que deixam uma maior margem, aí inverte, né?
Exatamente. Aí os 2 milhões começam a cair para 1.900, para 1.800, para deixar os mesmos 500. Então, tudo depende muito dessa comunicação entre... Não existe fórmula mágica, né, cara? Sim. É a comunicação entre o meu departamento financeiro, o meu departamento de compras e o meu departamento de vendas, né? É muito mais do que isso, mas se a gente blocar essas 3 figuras, né, eu vou conseguir entender que, cara, eu preciso comprar melhor, porque comprando melhor eu vou deixar mais margem, né? Então, se eu compro melhor, 1%, 2%, você falou de ferramentas, né? Se eu analiso um determinado produto ou uma determinada marca e eu, como um comprador, que tomo decisão baseada em dado, identifico que se eu mudar meu fornecedor, se eu passar a comprar no atacado ou simplesmente se eu mudar a marca para uma outra marca de mercado e aquele produto vende a mesma quantidade ou até mais e eu tenho um valor mais barato de aquisição e mantenho o meu valor de venda, cara, eu estou ganhando na minha aquisição. Aí meu departamento de compras fez o trabalho dele. Trabalhou baseado em dados, descobriu quais são os produtos, né? Definiu uma estratégia de compra, comprou e colocou a mercadoria dentro da empresa, né? Aí você fala, Murilo, planejamento, cara. E como é que é o tal do custo fixo, né? O custo da operação, como é que eu baixo o custo da operação, né? Deixa eu fazer um adendo, que eu acho que é interessante. Porque toda essa lógica que você trouxe, ela leva para o lado de produto físico. E aí a gente está falando especificamente de material de acabamento, de construção e tal. E aí fazer o merchan, se você está nos assistindo, entre www.liveemcasa.com, use no fechamento, escolha seu produto, o produto que você quer, a gente tem vários itens em oferta. Lá no final, na hora que você for fechar a venda, utilize o cupom VérticeCast, que você, além de todos os descontos que a gente tem no site, você ainda vai ganhar 5% de desconto só porque está nos acompanhando aqui. Então, essa loja que você estava falando, cara, é muito direcionada para produto físico. Tá? Aí, no serviço, eu acho interessante porque você até consegue fazer esse movimento, mas você tem que tomar muito cuidado, que é, se eu baixo o preço do meu serviço e aumento a minha receita, baixando o preço, eu vou diminuir o ticket médio, eu vou aumentar a quantidade de gente que eu vou precisar atender, eu preciso entender se eu tenho capacidade de execução e de entrega do meu serviço. Então, no escritório, numa engenharia, isso é muito importante, ter um entendimento. Porque não adianta... E normalmente a gente faz um trabalho de precisamos melhorar nosso ticket médio do projeto. Aí eu cobrava em média R$5.000, eu preciso passar a cobrar 7, o meu ticket médio precisa ser 7, 9, 10, porque eu vou atender menos pessoas para ter o faturamento que eu preciso para atingir o ponto de equilíbrio e conseguir pagar todas as despesas. Normalmente a gente faz a meta nesse sentido. E aí o que você estava falando, chegou dia 21, 22, 23, não atingi ainda o faturamento necessário para gerar a margem necessária para pagar as minhas despesas e chegar no ponto de equilíbrio ali. E aí eu falava muito isso para as meninas. Eu falava, renegocia. O que você tem de proposta na mesa? Tem 2, 3 clientes que você já apresentou proposta e está ali engavetado ali para você fazer um movimento e tentar converter. Fecha. Porque você tem que fechar. Porque você tem capacidade de produzir e de entregar. Você tem time, você tem tempo e tal. Agora, se você não tem capacidade, não adianta. Então, a gestão disso precisa ser muito bem feita para definir uma meta. Só corroborando com o que você falou, em todo o mercado, em tudo que você vai vender, esse serviço ou produto, quem regula o preço é o mercado. A não ser que você esteja um expoente fora da curva, um grande bem influencer, posicionada, um grande arquiteto, os grandes ali, onde as pessoas vão mais pela grife, né? Mas, via de regra, no afegão médio, ali no varejo, no e-commerce e nas adjacências aí de serviços, quem define é o mercado. Então, se você tem um preço acima, você está com a gordura acima do que você oferece, na hora que isso cai, isso pode cair para o mercado.
Agora, se o teu custo já está apertado, se você já está no limite ali da sua operação com o teu valor de serviço e você tem que baixar, aí é que tá. Pô, será que o meu custo não está alto? Será que o que eu tenho que rever aqui na minha estrutura de custo para que eu possa gastar menos e conseguir executar o que está dando agora? Aí o mercado vira, né? Não, aí eu fechei muitos bons contratos com lucro, mas aí eu preciso de contratar mais tantos freelas, mais tantos arquitetos para poder. Não vai muito distante do varejo. Quem regula o preço do varejo é o varejo. Então, assim, se eu tenho um valor competitivo, ali vem mais do que nunca, porque os robôs aí e a web é muito ágil, né? Então, ali, cara, faz cotações em segundos, em milésimos de segundos, e as empresas ficam ali fazendo, basicamente, ali, quase que um leilão em tempo real ali, descobrindo o que é. Mas por isso que é muito importante. Lembra aquela nossa conversa que a gente estava tendo um dia sobre qual que é os percentuais, como é que funciona aqui? Porque se eu entrar nesse leilão, eu tenho que saber o que é o meu mínimo. Só que o meu mínimo não está baseado no meu lucro líquido lá embaixo, tem que estar baseado na margem de contribuição, para saber, cara, quanto de gordura que eu tenho que queimar. Porque o que é legal disso? Se a gente definiu que a gente já tem uma estrutura enxuta de custo e eu já furei a caixa ali da linha do meu custo fixo, já paguei a minha operação fixa, Alexandre, tudo daqui para frente, do dia 22 para frente, se eu já entrei em ponto de equilíbrio, é o jogo que eu quero jogar, né? Murilo, daqui para frente eu quero ganhar mais $500 mil. Cara, quer ganhar market share. Exatamente. Você pode ganhar $500 mil, mas você pode ganhar 450 ou 400. Você teve prejuízo? Não. Você só não ganhou o que você queria ganhar. Por que você não chegou na ponta? Porque você teve que fazer uma cobertura, porque você teve que ser mais agressivo, porque você teve que ganhar um mercado. Você optou por vendas mais saudáveis e deixou de vender, deixou de leiloar a tua mercadoria no mercado, porque, esse mês eu já paguei minha despesa, então eu posso optar por vendas que me deem mais lucro, né? E chegar ali numa projeção de ganho operacional, lógico, e depois disso vem toda a estrutura do DRE, vem tirando outros custos, outras despesas, até chegar ao lucro líquido. Mas aqui eu estou falando da saúde da operação, porque a minha empresa ganha dinheiro com a operação, né? E depois ali a gestão vai chegando nos outros números. Mas isso tudo só é possível se eu tenho uma cadeia saudável. Se eu tenho uma cadeia saudável, onde eu entendo quais são os meus custos, se eu tenho uma cadeia saudável onde meu comprador e minha equipe de compras realmente utiliza o dado para poder estudar isso, se eu tenho uma gestão de vendas e uma gestão de metas ali que está olhando para esse ponto de equilíbrio, né? E que, infelizmente, ainda não é a realidade do mercado, Alexandre. A realidade do mercado ainda é olhar para um número que foi definido com 12%. E o grande disparate, quando você usa uma ferramenta que calibra isso, ele vai te falar assim, cara, você lançou uma meta de 7 milhões, mas olha só para você equilibrar, você tem que vender 8. Como que a minha equipe de venda está procurando uma meta de 7 milhões que foi definida pela venda do ano anterior mais 12%, sendo que meu custo atual é maior do que o do ano passado, tá vendo? Não é só o indicador do passado, a gente colocou mais um dado, cruzando o dado. Meu custo aumentou por uma série de motivos, eu não consigo baixar, e para eu equilibrar, eu tenho que vender 8. E para eu ganhar o dinheiro que eu quero ganhar, eu tenho que vender 10. Então, na minha gestão de margem, eu falo assim, eu tenho que ganhar quanto? Quanto que eu quero ganhar? Cara, eu tenho que pagar 2 milhões, lembra? 2 milhões e quero ganhar mais 1 milhão. Então, qual que é a minha meta de ganho? 3 milhões. 3 milhões de ganho tem que gerar no faturamento X. E aí eu estou perseguindo uma meta de 7 milhões, precisando faturar 10. E muitas vezes, Alexandre, o contrário. Superestimando uma meta muito grande. Aí vamos para o contrário, né? Eu estou colocando uma meta de 10, mas para ganhar o dinheiro que eu quero ganhar, os 2 milhões mais 1, eu tenho que vender 8. Eu falei, cara, mas que lei do esforço é essa? Que eu quero fazer mais para ganhar menos. E eu estou falando que se você fizer menos, você pode ganhar mais porque você já tem uma saúde de vendas. Aí é que mora o perigo. Sim. Porque se eu estou perseguindo uma meta de 10 milhões e só precisava vender 8,
e a minha equipe acelerar para vender, quem que regula o mercado? O preço é o mercado. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que atuar em desconto. Sim. Eu vou ter que atuar em melhores negociações. É o arquiteto que não sabe que está ganhando dinheiro e vai correr atrás do cliente para dar desconto para fechar. Ele nem está precisando de fechar, dar o desconto. Aí você começa a baixar a tua margem de contribuição. Aí quando tu baixa a tua margem, que a gente falou que hipoteticamente era 15%, você aumentou teu faturamento, você deixou margem, só que você deu mais desconto, você diminuiu. Então o que era 15 virou 13. Aí recalcula. Pô, os 2 milhões para vender, cara, então o meu break-even ali, para atingir a minha despesa, não vai ser mais 2, vai ser 2.200. Sim. Então, da onde que eu vou comer 2.200, o ponto de equilíbrio que seria dia 22 vai ser dia 26. Então, eu vou sobrar menos dias para ganhar dinheiro, entendeu? Esse que é o jogo. E é o jogo do dado em tempo real, Alexandre. Porque as pessoas não precisa param estar muito isso. bem estruturado, porque assim, ó, a gente começa o episódio falando que vai ajudar a estruturar a meta, definir meta. E assim, é importante quem está nos assistindo entender que definir a meta não é só colocar um percentual em cima do que você já fez. E aí eu quero aproveitar essa fala para te fazer uma pergunta. A gente só define meta de faturamento? Ou existe outros KPIs, métricas, indicadores que são importantes no negócio para a gente definir também? Então, tem a meta de faturamento, tem meta X, tem meta Y. Quais são as possibilidades, olhando para as categorias médias aí do mercado, né? Alexandre, para a gente não esticar muito e deixar o tema mais quadrado aqui, você pode fazer meta para o que você quiser. Mas a gente está falando de duas coisas, né? Venda e custo. Só aí a gente já definiu duas. Que são importantíssimas. Que é a sua meta de venda e a sua meta de custo. Porque se eu preciso... E aí a gente entra num tema muito interessante agora. Se eu preciso vender para deixar um resultado, eu também preciso economizar para equilibrar essa balança, né? Então, assim, economia, ela pode ser em tudo, né? Eu fui no barbeiro hoje, né? Tá Vivian, bonitinho. Eu vou fazer o merchan, né? Vivian da Sociedade do Corte. E aí eles discutiam sobre lâmina. E ela não estava querendo comprar uma lâmina lá porque ela estava pagando R$4 mais caro. Numa caixinha, na mesma caixinha de lâmina de outro, na mesma marca, só que em atacado diferente. E aí estava aquela discussão, não, pô, é só R$4, compra. Não, eu não quero, não, R$4 é R$4. Então, assim, esse pensamento econômico, ele extrapola para toda a tua operação. Só que isso enxuga, né? Isso chega no limite. Eu posso renegociar contratos de prestação de serviço, eu posso redefinir minha folha, eu posso falar assim, Murilo, outra meta, por exemplo, eu tenho uma meta de folha de pagamento, sei lá, o mercado usa 11% do faturamento. Na arquitetura a gente tem um indicador, esse indicador, o quanto que a folha representa, e dentro desse indicador a gente incluía os freelancers para definir. Então, assim, e aí eu tenho a contabilidade para escritório de arquitetura, a gente tem de histórico de 2018 para cá o quanto que representa a folha de pagamento dentro de um escritório de arquitetura. Passou desse teto, cara, não está saudável. Em todos os setores, Alexandre. O material de construção tem esse número de 11%. Sim. É uma média de 11%. Então, se você está acima disso, você está um pouco mais... Você não pode enxugar tanto que você não consegue fazer essa operação girar, você vai ter outros problemas, né? Então, economizar no que é saudável, né? Mas tem um limite. Concorda que toda economia tem um limite? Tá ótimo, Murilo, eu enxuguei R$100 mil na minha operação. Cara, excelente. Se você enxugou R$100 mil na sua operação, significa que vai sobrar R$100 mil em algum lugar se eu vender o mesmo que eu estou vendendo, né? Mas, Alexandre, a grande virada cara, o que de fato, por exemplo, eu posso colocar de meta para mudar esse percentual de que representa o custo da minha operação? Porque se a minha operação representa, sei lá, 20%, né, de tudo que eu operaciono em relação ao que eu estou faturando representa 20%, o que eu vou mudar na minha estrutura de loja ou na minha estrutura de e-commerce para que a minha operação fique menor?
para que eu possa pegar esse valor que diminuiu e repassar lá na minha formação de preço. Sim. Essa é a jogada. Eu te falo. Vou te dar um exemplo. Poxa, Murilo, a gente tem um CD aqui que tem um custo aqui, sei lá, de R$400 mil por mês, entre funcionários, folha, aluguel e tal. Cara, que simplesmente a gente não precisa mais. Se eu realocar essa equipe para cá, liberar esse galpão, se o galpão for próprio para aluguel, joga para outro lugar, se não libera aquilo ali. Se eu tiver que, vou falar aqui, é uma coisa que o pessoal não gosta de ouvir, né? Mas se eu tiver que demitir, cara, eu tenho que cortar na carne, porque eu preciso diminuir minha operação, ou se eu tiver que realocar essa galera, de alguma forma eu vou economizar. Aí, isso é que vira o jogo dentro de uma estrutura em que eu possa diminuir meu custo da minha operação. Porque eu falo de despesa, que a despesa vai gerar um percentual que representa o custo da minha operação, e esse custo da minha operação vai na formação do item do produto. Isso muda o jogo. Pô, se a minha operação é muito alta, Alexandre, se meu custo é muito alto, e quando eu formo meu preço está muito acima do mercado, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar desconto ou vou ter que dar margem. Agora, se eu reorganizo a minha estrutura, né? Se eu tenho lojas mais... A gente viveu isso aqui na realidade, na sua reparo. Eu tenho lojas conceitos que são mais enxutas, que tem menos gente, que tem um fluxo diferente, em que eu não tive, né, que trazer toda a carga de operação de um showroom de loja conceitual. Então, isso é uma decisão estratégica, né? Quanto que eu gastaria a mais se eu tivesse 3, 4 conceitos com a mesma estrutura aqui do CIA? Sim. Então, isso é pensar na operação. Sim. E aí, pensando nessa operação, e você pode extrapolar isso para qualquer segmento. Ah, Murilo, escritório de arquitetura. Concordo, cara. A aparência vende muito. Principalmente quando você vai comprar a tua casa. Pô, mas às vezes o cara não está num período em que ele possa ostentar 5 salas numa estrutura gigante e ele tem que reduzir aquelas 5 salas para 4, para 3. Cara, eu mexi no custo da minha operação. Eu não estou falando só de salário, de funcionário, de freelancer. Realmente eu estou mais barato, eu estou mais compacto. Deixei de gastar 10, 15, 20 mil reais. E num varejo eu deixei de gastar 300, 400 mil reais. No e-commerce eu posso ter as mesmas condições de falando de produtos de tecnologia. Tem elemento que pode entrar aí que é muito importante, que hoje em dia se fala muito, e na arquitetura já vem uma tendência muito forte, que é a inteligência artificial. Você pegar... Eu atendo um escritório, até hoje eu dou consultoria, mentoria, na verdade, hoje, né? Para essa arquiteta, que toda reunião você tinha a arquiteta-chefe do escritório, mais uma estagiária ou arquiteta auxiliar ali para fazer a ata, para pegar as definições, as decisões que foram tomadas, as alterações que vão precisar ser feitas no projeto, no layout, blá, blá, blá. Hoje, com $10 mês, ela tem isso facilmente com uma IA integrada ali, que escuta a reunião, que seja online, que seja presencial, e ela já consegue acelerar esse processo. E aí você tem outras frentes que dá para você otimizar, porque você não precisa só reduzir na estrutura, às vezes a redução de processos, né? A inserção de tecnologia dentro da empresa vai te ajudar também a chegar nesse limite aí, né, de diminuir esse valor de custo, né? Mas esse é o papel da tecnologia, né? De toda a história de evolução da tecnologia, ela vem sempre customizando, melhorando o processo, diminuindo o esforço. E a gente hoje chegou nesse ponto, né, cara? No passado, a tecnologia era diminuição de trabalho braçal, né? Então, hoje a gente chega aí nesse ponto de realmente você ter algoritmos, ferramentas, estruturas, né? Que a gente consiga entregar ali com um custo realmente mais em conta. E você faz hoje coisas em relação à tecnologia que você não fazia, né? A gente conversava nos bastidores aqui sobre edição de vídeo, produção de conteúdo. Cara, 5 anos atrás, quanto custaria um conteúdo desse para você soltar um vídeo com corte, com legenda, com música? Cara, hoje, chegou em casa, tu tira meia hora, 40 minutos todo dia, tu edita um vídeo, tu produz material todo dia. Não, o editor vai te matar, porra, quando sair daí. 40 minutos. Né? Ele não tá sendo eficiente aqui, não, viu? Lifestyle, né, cara?
Mas hoje é o que a tecnologia proporciona, né, cara? Sim, Assim, sim, democratiza todo o processo e aí a gente tem que ir se reinventando, senão a gente estaria até hoje, né, andando. Pessoal, quem está construindo ou reformando sabe que cada detalhe é decisivo e como é importante achar um lugar que tenha os melhores produtos com um ótimo custo-benefício. Na Live em Casa você encontra as melhores marcas de materiais de acabamento com os melhores preços, tudo em um só lugar e sem dor de cabeça. Para vocês que estão acompanhando o podcast, temos o cupom exclusivo VérticeCast, tudo em maiúsculo. São 5% de desconto, especialmente para vocês, o público do Vértice. Então, é só entrar no site livemcasa.com e transformar a sua casa ou ambiente. Por mais que possa ter parecido complexo, mas todas essas variáveis de listar antes de você fazer uma definição de meta, né? Poxa, qual que é a margem que o teu negócio te dá? Qual que é a margem que você deseja? Quanto que você deseja ter de resultado lá na ponta? Qual que é o teu custo com pessoas? Qual que é o teu custo da operação? Acho que listar tudo isso antes, ter um entendimento e conhecer desses números te ajuda a tomar decisões para você definir uma meta muito mais assertiva e plausível para o negócio, né? Para a saúde do negócio, né? Então, acho que é bem interessante esses pontos. Antes da gente, na verdade, misturando tudo aqui, né? A gente já falou, misturou um pouco de planejamento, essas coisas, mas um ponto que eu acho que vai ser uma ponte aí que vai ligar esses dois assuntos. Antes, eu enxergava muito o dado, a informação, como algo muito analítico. Cara, eu lembro, né? A gente fala sobre isso. Quando eu era gerente, eu criei uma planilha que, eu não tinha visão semanal de venda do cara, de comparar se o cara está crescendo, se o cara não está crescendo. Fazia tudo isso na planilha, usando fórmulas, PROC-V para pegar o cara, para um dashboard ali do vendedor que com vários, sofrendo pra caramba. Hoje o BI entrega isso tranquilamente, né? E então eu enxergava o dado muito dessa forma. O que eu tenho percebido hoje, e aí gostaria de ouvir a tua opinião sobre isso, o dado deixou de ser analítico para ser estrutura dos negócios. Então, a gente que tem loja física e e-commerce, cruzar todas essas informações para a gente hoje é indispensável. Faz parte da estrutura do nosso negócio e de processos de tomada de decisão. Importante para o negócio, para a saúde, para o futuro do negócio, entendeu? Então, como que você enxerga isso de a informação, o dado, ele ser mais estrutural do que ser analítico hoje? E tem duas vertentes muito interessantes nisso, Alexandre. Nesse tempo de construção, de análise de dados, esses 10, 12 anos quase que a gente trabalha com isso, né, com essa estruturação, ensinou muito a gente a ser paciente e aprender não é nem com o mercado, cara, aprender com como as pessoas estão reagindo a enxergar determinado número ou como as pessoas conseguem consumir o dado. Porque no passado, quando a gente falava só de data warehouse e nem falava dashboard, né, cara, falava BI mesmo ali, era um negócio mais brutão, a gente tinha ali totalmente a visão analítica, porque quem tomava a decisão era a parte executiva, né, que estava ali, que utilizou muito bem um BI, uma estrutura de negócio, e identificou um indicador que foi um indicador-chave para mudar a vida da empresa, e vários mudaram por indicadores-chave, né? Nos anos 80, nos anos 90, os grandes booms dos hipermercados, né? Vieram desse insight do dado, só que você tinha uma equipe ali, executiva ali, da alta escalão, para gerar aquele indicador e mandar aquilo para baixo, e você tinha esse time. Você tinha esse time de criar essa campanha, de fazer esse número escoar até chegar na cadeia de destino que aquele produto serviria. Você tinha todo um time. Hoje você absolutamente não tem esse time, né? Se você deixar só a sua equipe executiva tomar uma decisão aqui na ponta, até que isso chegue lá do outro lado, e outra, o tanto de mentes pensantes e brilhantes que podem utilizar
essa informação para interpretá-la à sua maneira e realmente conseguir dar vazão, não só a análise, mas criar um plano estratégico de execução disso, é fantástico. E aí, os painéis que eram muito analíticos passaram a ser mais descritivos, mais diretos, e hoje é chegar ao ponto de você só conversar com a IA e a IA conseguir te dar esse dado na ponta, ou você lê um dado muito mais, vou usar uma palavra do Alexandre Soares aqui, palatável, né? Ele gosta muito de falar essa palavra palatável, um dado muito mais palatável, comestível ali, que você consiga digerir de uma forma mais orgânica. Então ali, você não precisa mais acionar 30 filtros para descobrir, por exemplo, quais são os produtos, os 30 ou 5 produtos que você mais vende e por margem de contribuição, e se tem cobertura de estoque e o que isso vai gerar na ponta. Hoje é muito mais de o cara bater o olho naquilo e ver o insight que interessa para ele, para aquela operação, né? E as cadeias continuam ativas, né? Você tem a estrutura executiva, né? Esse papo que a gente teve de meta, cara, é a estrutura de gestão, né? Para definir ou para criar um indicador, para levar a empresa para onde a gente quer, né? Conceito, eu vou para uma loja menor, eu vou para uma coisa mais diferenciada de mercado, que me diferencie do que já é cotidiano, da mesma forma que a gente consegue trazer também essa mesma informação para a cadeia de baixo, ali, da equipe que já recebe esse número, da equipe da gestão de vendas, que vai trabalhar uma gestão de metas, até isso chegar na mão do vendedor, para o vendedor entender que, tá certo, eu tenho a minha meta, eu sei que eu tenho que vender, eu tenho todo um sistema que me indica, já que me dá todas as trajetórias aqui, mas mesmo assim eu vou tomar minha decisão em cima desse dado. Né? Cara, você está me falando isso aqui, mas eu posso pegar esse dado aqui específico, posso ter um insight pela minha experiência de vendedor, minha expertise, e pegar aquela informação e dar um outro destino para ela. Então, nessa cadeia, Alexandre, o que eu falo do que eu falei do passado aqui, como as pessoas recebiam essa informação, agora que o jogo mudou. Então, todo mundo hoje é um receptor muito aguçado de informação. A dinâmica Sabe um problema que eu estou processo. enxergando nisso? Te cortando aí, fazendo um adendo. O excesso de informação tem paralisado e tem tornado mais complexa a tomada de decisão dos gestores. Porque antes o que você estava falando, e eu faço um paralelo que eu escutei uma vez, porque assim, lá atrás, você é programador. Se você tiver minimamente entendimento do mercado e você tem acesso a dados ali e tal, você consegue programar quase tudo que você quiser, né? A galera fala que tudo que quiser consegue fazer. E aí, ficar recebendo... E aí a tecnologia ela foi evoluindo em doses menores. O que tem acontecido ultimamente, com IA principalmente? Tá vindo tudo de uma vez. E aí você acaba travando porque você tem informação pra caramba. E às vezes uma informação que é essencial não tá tão visível quanto ela deveria estar. E aí o paralelo que eu faço, uma vez eu perguntei para um designer de produto, falei, cara, vocês têm tecnologia nesse produto, por que esse tá assim? E vocês vão apresentar como algo novo. Aí ele falou assim, Barbosa, o que acontece? Tua mãe, tua avó, ela está acostumada a fazer esse movimento. Se eu já tiro desse movimento para um movimento... Experiência. Não vai... A recepção não vai ser como deveria ser. Então, eu tenho que fazer uma transição gradual da evolução do designer desse produto. Sim. Então, assim, eu entendo a marca. E aí, eu, conectando com a Apple, eu entendo perfeitamente a Apple, pô. Você fala assim, a Apple tem total capacidade de disruptar novamente o telefone. Por que ela não faz? Porque ela faz gradualmente. Cada nova versão do iPhone tem uma pequena coisinha. Tu não gosta de iPhone, né? Mas cada atualização, todo ano, são pequenos detalhes.
Entendeu? E você vê, a gente tem uma evolução do iPhone desde o primeiro, 2, 3, até o 17. 17. E aí você tem aquela clássica vídeo da apresentação do iPhone em 2007, onde ele compara os Blackberries que eram campeões com os Palms, e você tinha ali, e todo mundo usava o teclado, inclusive o teclado era bem em formato de um teclado da BNT que a gente utiliza, e a gente teve a disruptura ali de Só que também, quem usou o iPhone 3, quem usou o iPhone 4, cara, assim, é totalmente diferente de hoje, né? Mas já foi uma coisa muito diferente. Ó, o iPhone 3 tinha um botãozinho, acho que o 4 é o 5, né? Tinha um botãozinho, não sei até qual tinha o botãozinho. E aí e aquele botão... 7, acho que até ele saiu o teclado, mas ficou algo, né? E até hoje ainda tem algo físico, né, cara? Você ainda não tem... Porque é essa questão mesmo. São os receptores. Os receptores mudaram muito. A forma de você receber e a forma de veicular a informação mudou. E isso me deixa muito feliz, cara. Porque me dá liberdade de conseguir criar. Porque ao mesmo tempo, Alexandre, que você tem muita informação, né? Aquela métrica do... Não sei se vocês vão colocar o barulhinho do palavrão que eu vou falar. Tem o termo, né? Shit in, shit out, né? Merda que entra e merda que sai. Então, se eu não tenho uma qualidade de informação que entra, a IA não vai corrigir isso. Sim. E se eu não veiculo isso de uma forma positiva, né? Positivo é que eu falo assim, se eu não veiculo de uma forma entendível para quem vai ler e para tomar aquela decisão, eu acabo tendo um excesso. Por isso, Alexandre, que ao Merchan, nossas ferramentas agora, e toda ferramenta, cara, que surgir daqui para frente, de inteligência, de análise de dados, ou de qualquer coisa que te leve a um movimento de decisão, ela tem que te levar para o planejamento e para a execução. Entendeu? Não, se a gente ficar flutuando só na análise, é igual você só ter uma ideia. Cara, ideia todo mundo tem a todo momento, ideias mais maravilhosas uma do que as outras. Mas quem pega aquela ideia e executa são poucos. Quem executa, falha e desiste são muitos. Quem executa, falha e entrega o produto, são poucas pessoas que saem na frente. Então, hoje minerar o dado ali, que já está muito mais fácil, né? No passado isso era mais difícil. Trazer esse dado para ser trabalhado em qualquer esfera, apresentar isso de maneira clara, porque ler um KPI só é muito rápido, né? Qual que é meu faturamento? X milhões. Agora, ler o dado de X milhões e falar também que o ticket médio é de R$3.000, tu já leu 2 vezes. Agora, falar para você assim, bom dia, Alexandre, já faturamos 3 milhões, nosso ticket médio é de R$3.000 e olha só, nós ainda temos 5 milhões em orçamentos que já tem algum contato, mas não foi fechado. Cara, aí a gente volta para a base da comunicação humana, que é a comunicação, cara, a leitura. Então, assim, eu saí daquele painel de cockpit, voltei e trouxe o negócio para a simplicidade de uma leitura igual tu tá lendo aí no teu tablet. Né? É o que eu falo, informação é informação num papel de pão. Né? Ela tem que ser veiculada. E hoje eu preciso pegar a informação, trabalhar essa informação, dar inteligência e permitir com que as inteligências me ajudem a chegar num feeling legal, te passar essa informação, e as ferramentas hoje, Alexandre, precisam te dar orientação para que essa informação se transforme em um planejamento e que esse planejamento se finalize em uma execução perfeita. Sim. Aí a gente começa nessa transição a sair dessa chuva de que foi essas porradas da IA de 2022 para cá, muita coisa, e você começa a ter ferramentas que te orientem a chegar no objetivo final. Porque se não faz isso, Alexandre, é melhor a gente ficar ali no feeling do vender mais, do atender mais, do fazer tudo, de como que a gente está. Agora, se eu já tenho esse feeling, né,
do vendedor, né? Eu costumo falar muito eu tenho alguns clientes que são boutiques muito específicas, ou lojas que são lojas de elétrica muito específicas, onde o vendedor ele não é um vendedor normal de varejo, ele é um concierge, né? Ele é um cara que entende muito, né? E por muitas vezes ele é um arquiteto, por muitas vezes ele é um engenheiro, dependendo da situação ali. Você tem uma pré-venda muito técnica, né? Essa pré-venda técnica, Alexandre, ela tem que vir para o varejo geral, né? O meu vendedor lá na ponta, né? Eu não estou falando que ele vai ter que entender a fundo de um negócio, de um processo, mas ele vai ter que ser mais técnico para entender onde as ferramentas de inteligência, as ferramentas de BI vão ajudá-lo a posicionar ele para que ele faça o quê, Alexandre? Para que a gente volte no começo da nossa conversa, para que ele atinja a meta dele. E sabe o que é o curioso? O que é o legal? E hoje é tudo experiência, né? Você falou do botãozinho, tá? Sim. E todo mundo quer participar do processo, né? A rede social é isso, né? Você quer participar da vida um do outro. Você lança um history, você faz um comentário, você coloca o balãozinho lá, coloca um pensamento seu. E aí, esses dias a gente estava concebendo um novo produto e eu falei assim para os meninos, tá, beleza. O Alexandre me falou que a minha meta é 1 milhão. Minha meta de venda é 1 milhão. Cara, mas a gente já deu voz pro vendedor para entender qual que é a meta dele? Porque tudo bem, para vender 1 milhão, eu posso vender 1 milhão, eu sei quanto que eu preciso ganhar de dinheiro. Mas, cara, olha só que legal, né? Aí, como a gente começa a utilizar a tecnologia para englobar tudo. Eu coloco a meta do Alexandre, eu dou todo a condição dele poder fazer a venda com um sistema rápido, operacional igual ao ADM, eu já dou informações de BI para o vendedor e começo a trazer ele para o jogo para falar assim, cara, beleza, mas eu preciso vender mais. Porque eu tenho uma meta de, sei lá, tenho que pagar minha casa, tenho que fazer uma viagem, tenho que fazer alguma coisa. Então, como que todo esse ecossistema pode me tirar só da operação, me tirar só do meu arquétipo de vendedor e trazer também o meu arquétipo de pessoa, de família, de pai, para juntar isso tudo num lugar só e falar assim, cara, como é que essa ferramenta aqui que me ajuda a vender também vai me ajudar a me planejar? Onde que eu vou colocar aqui nessa ferramenta que eu tenho que ganhar tantos R$1.000 em 12 meses, porque no ano que vem eu quero quitar meu apartamento. Você vê, cara, que assim, se a gente não traz a ferramenta para participar da vida de quem vai utilizar, ele vai utilizar só até aonde é viável para ele. E hoje as ferramentas entregam o quê? E é aquilo, se você trouxer tudo de uma vez, provavelmente a adoção não vai ser como deveria ser. Então, precisa ser em camadas ali para que essa aderência seja melhor. A não ser que se tenha uma vantagem muito grande. Né? Sim. Que são as gamificações, que são os ganhos, que são os cartões de benefício. Esse jogo que depois vai ajudar a gente a falar, não sei se vai dar para falar hoje, que é da execução. Né? De como que eu vou fazer o meu vendedor executar aquela meta da melhor maneira, que não seja só o estímulo de um indicador que ele tem. E aí você sempre foi um gerente muito humano e um líder ali por inspiração. Então, você sempre colocava a tua equipe ali pelo bem-estar. Mas, mesmo assim, não é só isso, né? Ah, cara, eu tenho isso aqui, eu tenho uma meta, mas eu tenho a comissão, mas o concorrente me dá uma comissão um pouco maior. O que eu tenho de benefício? E hoje, Alexandre, cara, a gente surfa um mar de 1 milhão de possibilidades, cara, de benefício, de empresas de benefício, das mais diversas do mercado, que podem trabalhar junto com o nosso sistema, ou junto com o nosso BI, ou junto com qualquer outro tipo de empresa, para fazer o quê? A equipe trabalhou bem, definiu a meta correta, compras trabalhou bem, definiu o produto correto, definiu promoção, gerência e gestão de meta, que é diferente de acompanhamento de meta, está em cima, e aí a gente começa a virar o jogo, né, com as ferramentas de mercado agora, com a estrutura de mercado que vai incentivar ainda mais esse vendedor a entender o jogo e ganhar mais ali, estimulado não só
pela chegada, né? Mas por os benefícios que isso pode trazer para ele. Do caminho. Como que eu embalo tudo isso dentro de um planejamento? Me dê o exemplo. Provavelmente você já fez um planejamento de 2026 dentro do teu negócio, na parte Santry Tecnologia. Como que eu embalo tudo isso que a gente conversou até aqui, essas métricas, esses indicadores, esses KPIs, KPIs, num planejamento que eu possa sair do outro lado e realmente entregar dentro do ano, executar ali com maestria? Existem etapas específicas? Cara, existem etapas específicas, mas existe uma coisa que chama gestão de projeto. Eu vou falar como eu uso, tá? E eu vou dar a minha fórmula. Eu vi esses dias você postando até tarde da noite, você estava na ferramenta, o que eu estou fazendo até aqui e tal, gestão de projetos. De projetos. E o que eu uso dentro da gestão de projeto? Eu uso, vou falar a minha fórmula, mas a minha fórmula, quem gerencia projeto, gerencia 5W2H. Cara, saber quem é, quem vai, por que eu vou fazer e quais são os recursos que eu preciso. Porque a gente falou de tanta coisa aqui que são as fases de um planejamento, né? Cara, onde eu quero chegar, quanto me custa, o que eu tenho que fazer para gastar menos, um ponto. E aí aquilo cai no nosso 5W2H, aquilo cai nas linhas de execução, e aí você vai dando destino e executando cada linha do teu planejamento, né? Quando isso vai para a esfera de já definir a minha base, você tem um outro lado da meta ali que também vai cair no planejamento, cara. Pô, cara, quanto que eu quero ganhar? Ou o quanto que eu quero crescer? Onde que eu quero chegar? Com quantos funcionários? Qual o faturamento que eu quero atingir? E para atingir esse faturamento, o que eu tenho que vender? Para eu vender isso, o que me custa? O que eu tenho que aumentar na minha equipe? Isso tudo vai caindo no nosso planejamento e quando isso é quantificado ali e qualificado, Alexandre, a gente cai no que a gente está falando aqui, gestão de meta. Não tem outro caminho a não ser quantificar, qualificar, depois que eu qualifico, transformo isso numa informação visível, dou o jogo de operação, a operação vai jogar o jogo e alguém tem que estar ali, uma equipe de preferência, fazendo o quê? Acompanhando e gerenciando as metas, porque, na verdade, no final tudo é isso, né? E é o que a gente falava aqui, não sei se a gente está falando se gravou ou não, mas a gente falava aqui no começo que, cara, o indicador que a gente tem para mudar o jogo é a meta. E se eu já fiz o meu trabalho, de preferência no começo ali de setembro, outubro do ano anterior, para definir a minha linha de planejamento, para me definir a minha linha de custo, para me definir o que eu vou atingir naquela ponta ali, e eu já saio com o meu planejamento correto, o que eu tenho que fazer, cara? Acompanhar. E aí eu vou ter que usar de ferramentas, cara, de gerência de projeto, Cara, todo gestor precisa estudar a gerência de projetos, senão você não consegue gerenciar nada, né? Sim. E colocar isso numa linha de execução para que as coisas possam ter sentido e possam ser executáveis e às vezes até entender ali que eu vou ter que aí abrir mão de algum item do meu planejamento, que eu vou ter que replanejar, que aquilo não vai caber, mas eu só vou entender isso, Alexandre, se eu colocar num modelo de gerência de projetos. Tudo é meta, cara. Eu gosto de falar daquela tríade, né? Você tem o estratégico, que em termos de níveis, a gente está falando de C-levels, diretoria, onde você define objetivos, o que você quer para o negócio. Isso muito baseado em tudo isso que a gente está falando, os indicadores, nas métricas. Você tem o tático, que aí o tático entra essa gestão de projeto, onde você faz esse acompanhamento dos projetos que são importantes serem entregues para entregar teus objetivos. E você tem o operacional, que é a galera que vai executar e vai entregar aquilo ali para você. Então, é importante que dentro de um planejamento, essa lógica ela esteja muito bem clara. Quem define, quem acompanha e faz a gestão e quem entrega. Sim. Cada um com sua nobreza, né? Cada um com sua nobreza, com seu papel, exatamente. E aí cada um com sua... E engraçado que, dentro de tudo que você falou, cada um com seu planejamento. Né?
Vamos dar um exemplo muito simples aqui, Alexandre, para um espectador nosso aí que possa ser um vendedor que está olhando ali, cara. Se eu tenho claro que na minha meta eu preciso ter uma taxa de conversão de orçamentos que estão em abertos, cara, como que eu vou fazer isso? Né? Se eu tenho um sistema que já me entrega isso, se eu tenho um BI que já me mastiga, já me entrega telefone, isso é outra coisa, não estou falando de ferramenta, estou falando de processo. Então, se eu sou vendedor e preciso atingir uma meta de orçamentos, de conversão de orçamentos, eu preciso me planejar de alguma forma, né? Eu preciso falar assim, cara, os 30 primeiros minutos da minha venda do dia não entra cliente na loja, ou a cada transição de cliente ali que não for meu cliente, eu não vou estar disponível se entrar um cliente que não é meu, porque eu vou justificar para o meu gestor que eu preciso daquele período ali entre 1 hora ou 2 horas ali para poder gerenciar, olhar lá meus orçamentos, ver que realmente esse aqui eu perdi, ou ver que realmente esse aqui não perdi não, esse aqui vai entrar na minha linha de ligação. E aí eu consegui fazer esse contato, cara, o que eu estou fazendo? Eu estou gerenciando, né, um mini projeto que vai culminar em um cumprimento de meta que é definir. Então, assim, tudo tá em todas as camadas, né? Tudo está bem estratégico. Então, se eu consigo definir um planejamento legal para as minhas execuções, com certeza, Alexandre, eu vou conseguir entregar a minha meta, a execução da minha meta na ponta. Né? Então, é isso que a gente tem que ter em mente hoje. Né? Planejamento, execução e gerência de tudo. E quando eu falo gerência de tudo, para mim, já estava muito claro há muitos anos, Alexandre, que eu tinha que transformar o vendedor em um gestor. Sim. A gente já fala disso há muitos anos. Gestor de quem? Não tem aquela máxima que todo consultor fala, que você tem que ser um empreendedor. Está até chata essa fala, né? Um empreendedor dentro da empresa que você trabalha, seja até todo mundo já entendeu. Mas a gente nunca conseguia entregar de fato, né? Então, hoje, com toda a tecnologia, cara, quem tiver boa vontade e o investimento correto em qualquer nicho, em qualquer segmento de varejo ou em qualquer segmento de produto, e você estiver compromissado em entregar as ferramentas que teu time de execução precisa para fazer aquela boa execução, cara, você tem uma grande chance da tua meta ser atingida dentro daqueles critérios que você definiu. E a verdade é que o nosso papel é facilitar a vida do cara que está lá na ponta, Liderança, que precisa, né? converter. E aí você facilita com ferramentas, com processo, com feedbacks. Isso é muito importante. Uma das coisas que eu acredito muito, que a gente faz planejamento com frequência. Seja planejar a festinha de aniversário da filha, seja planejar uma viagem, tem tudo isso. Quando eu olho para um negócio, o que comumente acontece? Pelo menos nas empresas que fazem planejamento. Pô, se reúne ali em outubro, novembro, começa a desenhar todo o planejamento, orçamento, para a entrada do ano seguinte já está todas essas definições ali batido o martelo. Mas um dos erros que eu vejo é as pessoas fazem isso, mas elas não acompanham. E aí vem aquela máxima de planejamento não é uma reunião. Planejamento é uma rotina que você precisa criar dentro da empresa, que seja semanal, quinzenal, mensal. Então, e isso a gente está falando aqui, a gente tem a possibilidade de estar numa empresa grande, que já tem uma estrutura e tal, mas isso cabe para qualquer empresa. Da empresa pequenininha lá que está faturando 5 mil, 6 mil mês, a empresa que está faturando 10, 15, 20, 30 milhões mês, que se não tiver essa rotina, cara, esquece planejamento. Isso aqui é uma coisa... É a mesma coisa, aquelas promessas que a gente faz no final de ano. Cara, 2026, vou entrar no shape. Se você não acompanhar diariamente, semanalmente, tu não vai entrar, cara. Tu não vai entrar. E é a mesma coisa com o planejamento de uma empresa. E eu vivo isso muito, meu lifestyle como ciclista, cara. Eu tenho minha meta de quilometragens por ano. Eu tenho a meta de quilometragens por mês e isso me exige
Pô, eu viajo, visito o cliente, se você tem que... Pô, uma semana você vai ter que pedalar mais, uma semana pedalar menos. Pô, eu vou para tal lugar, eu levo a minha bike, compensa de carro, levo uma bike. Não dá, alugo o bike lá. Minhas férias já combinam com alguma coisa que está com ciclismo. É planejamento para eu conseguir bater a minha meta. Eu vou te dar um insight bem legal, né, do que acontece na Santry hoje. Já tem alguns anos que isso acontece, que é o planejamento como rotina, né? E você tem que apresentar o planejamento no final do ano lá e cruzar com os anos anteriores ali, né? Cada empresa faz a sua. Dar voz aos gestores e aos supervisores é muito importante nesse processo, cara. Porque o que a gente vê, e por mais que a empresa seja pequena, cara, se ela tiver 3 pessoas, cara, as 3 pessoas têm que participar. Em uma empresa maior, o operacional ali não vai participar das decisões de planejamento da empresa, mas a galera ali que é gestora e que é supervisora precisa não só acompanhar, Alexandre, mas a gente precisa incentivar essas pessoas a desenvolverem o planejamento da sua equipe. Porque, pô, quem está à frente da equipe? Você tem a Living. Pô, você está à frente da equipe na operação da Living. Mas você tem ali teus chaves ali, a galera que tem ali, que tá gerenciando ali, ou que é head de cada setor ali. Se aquilo é setorizado ali e você tem uma estrutura, cara, por que não você, lógico, trabalhar, aí é um trabalho grande de desenvolvimento de liderança e de gestão de projeto para aquele head desenvolver o planejamento da equipe dele. Da área dele. Da área dele. Então, o outro vai desenvolver o da outra área. Na Santry, por exemplo, eu tenho o meu gestor de parte de rede que faz o planejamento de rede, tem que faz de segurança, tem o de banco de dados. Mas que faz tudo o banco de conectado dados. com um objetivo maior. Sim, não. Eles todos são na mesma estrutura de planejamento. E aí eu tenho o meu planejamento geral ali, todo. Mas o que eu faço, Alexandre? Inclusive, o nosso da tecnologia vai ser agora em fevereiro. Eles me entregam, eles me apresentam o planejamento. Cara, tudo bem, eu estou no topo da cadeia. Se eu estou no topo da cadeia, né, é muito mais fácil eu entender quais são as necessidades ali dos meus gestores e eles entenderem que o compromisso que eles têm com o crescimento e com as metas que eu defino, onde a gente tem que chegar, quantidade de clientes, cara, eu preciso atender 30% a mais de cliente esse ano. Como é que isso vai impactar na tua equipe, Renato? Pô, eu vou precisar de mais 2 analistas, eu vou precisar... Renato, eu quero agora esse ano fechar o nosso cloud com 1 milhão de faturamento. Cara, isso vai ter quantos servidores a mais? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que escalar, Murilo e tal. Então, assim, isso entra na rotina deles e aí faz o contrário, Alexandre. Eles me apresentam o planejamento e a gente faz o fechamento. Entendeu? Isso está dando muito certo no nosso modelo. Legal. É difícil pra caramba. E aí é a parte bonita, né? Dá um trabalho. Sim. E aí você tem que acompanhar, você tem que ver, eles têm os prazos para entregar. E a gestão não é perfeita isso. Disso, porque... Quando entrega, aí onde eu fui obrigado a aplicar o 5W2H na minha vida. Para conseguir gerenciar o planejamento de cada um. Entendeu? Então, só quando eu coloquei isso na minha gestão é que eu consegui liberar espaço na minha agenda produtivo para acompanhar. Porque, cara, se você está me falando que você precisa de aumentar 2 analistas, isso tem um custo. Mas eu estou querendo faturar 30%, 40% mais. E se a minha equipe de vendas está trabalhando certo no nosso planejamento, está me entregando meu faturamento, isso vai refletir aqui na minha equipe técnica. E a minha equipe técnica vai ter contratado. Agora, ele contratou, dentro do que ele contratou, está suprindo, não está suprindo, como é que está o gargalo? Cara, Renato, cara, a gente fez aqui nosso planejamento, mas você contratou, cara, mas piorou o nosso índice de atendimento. E eu falo para todo mundo, qual que é a missão de uma empresa que presta serviço? Melhorar o serviço. Acabou. Sim. Essa é a única missão da empresa que presta serviço, é melhorar, entregar a qualidade de serviço. Acabou. O resto é o resto. Tem que melhorar a qualidade. Então, Renato, erramos? Pô, erramos. O que tem que fazer? Não, eu vou especificar melhor, eu vou mudar a minha linha de analista, eu vou trabalhar uma estrutura para que os meus técnicos consigam identificar esse tipo de erro e dê uma vazão maior. E aí isso vai acontecendo no dia a dia, aí você vai ajustando. Mas se você não tiver pelo menos uma reunião mensal para identificar ali
e ver se ele está cumprindo o que ele colocou na linha do tempo, aí eu tenho que fazer. E olha como é muito mais fácil, Alexandre. Eu recebo o planejamento. Eles recebem as métricas, eu recebo o planejamento. Como é que a gente fazia antigamente? Quando fazia, Goela né? abaixo. Goela abaixo, e lá vai eu, olhar a necessidade. Eu sequer estou na equipe operacional, cara. Eu não conheço mais a equipe técnica, né? A equipe técnica, assim, eu meço a saúde da minha equipe, cara. Quem que você prefere? Você prefere o Murilo ou o seu gestor, cara? Ele tem que preferir o gestor dele, cara, que é o dia a dia dele. Sim. Entendeu? Eu não conheço a equipe para poder, né, estar no dia a dia da operação, para melhorar. E aí, como que eu... resumindo, não tinha planejamento. Tinha-se uma meta que não era planejada, que era planejada por mim. Até eu conseguir colocar isso na cabeça de cada um, demorava. Se crescia, a Santa é uma empresa que cresce organicamente mesmo. Mas quando a gente entendeu que isso tinha que ser ao contrário, aí mudou minha vida. Porque, eu fiz implante, né? Eu não podia mais perder meus cabelos de novo, né, cara? Agora tem que ir no cabeleireiro. Eu não podia perder meus cabelos de novo. E fica muito mais fácil porque todo mundo participa, cara. Participa, traz ideia, traz execução, traz um lado. Esse ano já tem um outro planejamento. Se tiver alguém aqui, em algum momento, analisar esse vídeo, a gente está mudando todo o nosso processo de trabalho para as regras do ITIL 4.0, que são definições de políticas ali de atendimento de empresas de TI. Então, isso está dando uma vertente muito, muito diferente, né? E a gente parar de tomar decisões em camadas hierárquicas e começar a tomar decisão em processos bem definidos, baseado em documentação. O meu analista fazer o que ele tem que fazer, analisar, o meu técnico executar, o meu nível 3, né, agir quando eu tenho prazos, execução. Você tem 1 minuto para poder resolver isso, ou fazer uma comunicação, senão escala. Então, assim, os nossos desafios são os mesmos desafios de uma empresa de material de construção. A única diferença, cara, é que a gente não vende cimento, não vende básico, não vende acabamento, mas vende produto. Sim. Né? Produtos que a gente precisa ter no mercado tão concorrido, né, cara? Tão concorrido. E hoje, eu falo com o meu time específico de dados, né? A galera que trabalha com dados, eu falo assim, cara, hoje, mais do que nunca, Alexandre, quem detém a regra do negócio, quem entende do processo da regra, para que aquele processo é feito, por quê, e aí eu até brinquei com você aqui no começo, né? Vamos falar de que hoje? Cara, joga a bola que você quiser jogar, porque nós somos uma empresa especialista em material de construção. Eu sou obrigado a entender de tudo que você me falar de material de construção. Porque é o nosso nicho específico. Então, eu preciso entender disso. Então, como a gente tem um entendimento da regra do negócio, é isso que faz com que a gente construa ferramentas que colaboram para que você venda, porque você gerencie melhor, porque você tenha aquele insight rápido. Mas eu preciso desse dado aqui, cara, que eu preciso fazer uma parada aqui na Living, saiu, tá aí. Resolveu o teu problema? Resolveu. Porque a gente está dentro do processo do negócio. Sim. E aí começam a sair ferramentas de gestão de meta, gamificação, tudo que vai ajudando, de alguma forma, a gente voltar lá no nosso início e falar, Murilo, e aí, definimos meta? Batemos a meta? Não batemos a meta? Com onde erramos? E aí, até combinar o quê? Setembro, outubro do próximo mês. Novembro, né? Novembro não, Você tem outubro, porque é um mês muito conturbado, que é pré-Black Friday para o varejo, né? Você tem também depois ali que você pode já mexer os seus pauzinhos ali para entregar o teu planejamento, para a gente entender o que não funcionou, reprojetar a meta, e aí é a nossa discussão, né? Como aliar a meta à análise de dados? Cara, é só comparando. O que funcionou? O que não funcionou? O que eu entreguei? O que eu não entreguei? Isso aqui é viável de ser feito novamente? Vou aplicar o 12%? Não. Preciso diminuir meu custo? Preciso ter produtos diferenciados, né? Tanto produto novo entrando no mercado, para onde que eu vou? Modelo de loja, modelo de
de e-commerce, Google lançando milhões de ferramentas aí que tá dando até arrepio na gente, né, cara, de como que a gente vai como que o varejo vai se comportar Como que o nessa mercado nova vai se virada, comportar? nessa virada, com o compromisso de vender, né? Com o compromisso a Santry ainda tem a vantagem de ser uma empresa que ela cresce no LTV né, dos clientes, mas Com a assim, própria base, né? mas o varejo, cara, é todo dia, né, cara? Totalmente Todo dia, dependente todo de dia. gente nova. Você faz um pequeno movimento no marketing, teu CAC vai lá para cima, e aí você não sabe se você tem, se você não tem, e você precisa ali, né? Às vezes o cara vendeu, o cara bateu o meta, o cara fez tudo, mas eu tive que gastar mais para ter esse lead, né? E nesse processo, identificar mesmo quais são os gargalos e fazer com que o cruzamento do dado seja cada vez, cara, mais factível em todos esses processos e que cada departamento, cara, baseado nas suas métricas, baseado nas suas metas, consiga ter independência. Eu sinto muita falta de uma independência do departamento financeiro. Você vai falar assim, cara, pisa no freio porque eu não vou conseguir pagar. Ou então, se você Acelera continuar com aí, esse ritmo, vai cair no teu colo, não vai ter dinheiro. Ou, posso comprar? Cara, pode comprar porque o nosso caixa está suave. Né? Ou venda, o que está acontecendo? Se vocês continuarem dando desconto do jeito que vocês estão dando desconto, ou trabalhando com essa linha, a gente não vai atingir mais de contribuição, não vai ter resultado. Mas aí a venda consciente fala, meu amigo, é o mercado, eu não estou conseguindo vender, a gente está mais caro. Por que a gente está mais caro? Aí volta a bola, porque meu compras não está negociando. Meu compras negociou direito, volta a bola para cá. Ué, cara, mas se eu estou negociando direito, tá tudo certo e meu preço continua caro, eu tenho que rever minha operação. Se eu diminuir tudo, eu preciso repassar isso para o preço. Senão, eu não vou conseguir vender do mesmo jeito. Eu vou ter tudo mais barato, mas eu não vou vender. Sim. É orgânico, cara. É orgânico. E hoje a gente está nessa era que todo mundo está entendendo isso. É orgânico e tem que ter comunicação. E a gente tem que conseguir fechar essas lideranças, fechar essa cultura que é tão importante ali, para que todo mundo consiga, né? A gente brincou ali do Founder Growth, né? Led Growth. Fazer com que essa cultura esteja em todos os âmbitos da empresa, para que a gente possa chegar no final do ano e ter conseguido somar as metas mensais ali, ter conseguido não só bater a meta, ganhar dinheiro, todo mundo se beneficiar, ter um percentual largo de crescimento, para que a gente possa enfrentar mais um ciclo, enfrentar outro ciclo, com a empresa com a base muito bem feita, porque ela vai cumprir metas que são metas plausíveis e atingíveis. Não porque ela está baixa, mas porque ela está bem gerenciada e ela está bem definida. Maravilha. Cara, antes de terminar de fazer a última pergunta, onde a galera encontra o Murilo Influencer, para aprender mais sobre planejamento, meta, BI? Primeiro eu vou te colocar numa sinuca de bico, porque eu acho que tu tinha que melhorar o desconto lá da Living, porque é a segunda vez que eu vim aqui, né? Então tem que fazer o dobradinho lá, desconto da Living, cara. Eu acho que tu tem que dar uma melhorada nisso ali, num cupom. Pô, 5% é maravilhoso. É porque é 5% mais todos os descontos e promoções que a gente faz diretamente no produto. Então, cara, maravilhoso. A não ser que você queira bancar 5% para a audiência. Bora? Tem que se preparar para isso, né? Mas brincadeiras à parte, Alexandre, você perguntou onde encontra a gente, né? Você encontra a gente nas redes sociais. Eu tenho um perfil muito ativo no meu Instagram, que é o @Murilo Arcanjo. Eu misturo meu lifestyle com empresa, com paternidade, com o meu dia a dia, né? Quem vai na Santry vê que a Santry é a minha cara, a minha sala é a minha cara, tudo assim, é tudo muito misturado ali. Eu acredito muito. E a gente tem os arrobas, né, da Santry Tecnologia, que é uma empresa do grupo Santry Soluções, e o @Santry Soluções, ali que está nesse guarda-chuva aí, dessa empresa que cada ano cresce mais, porque a gente realmente trabalha planejamento, cara, a gente realmente está compromissado com nossas metas. Legal.
Maravilha, pô. Obrigado pelo seu tempo, por estar aqui, por dar esse tanto de dica aí pra gente. Antes de finalizar, qual foi o último material, conteúdo que você teve acesso, que você falou assim, cara, que foda? Isso pode ser livro, podcast, curso que você fez, que mudou alguma coisa na tua vida, na tua Alexandre, mentalidade. eu vou te falar o que mudou. Os 43 anos foi meu break-even. Cara, tô te falando que eu tive uma epifania de várias áreas da minha vida aos 43 anos de idade. Aos 43 anos de idade, eu comecei um processo terapêutico que mudou a minha vida. Eu consegui enxergar algumas coisas. E uma literatura que eu incluí, a gente fala muito de livro, né, cara? Inclusive, quando eu comprei o meu primeiro Kindle, ele me deu o primeiro livro no Kindle. O Velho e o Mar. O Velho e o Mar. E o que eu incluí na minha literatura, cara, que me ajudou muito, cara, eu comecei a ler muita coisa que envolvia filosofia e a mentalidade do estoicismo. Cara, isso mudou muito não só a minha percepção de como ser humano, mas a base das minhas tomadas de decisão, né? Perfeito. E ali eu comecei a entender que o Murilo que eu achava que era mais emoção, na verdade não, cara. Era um cara 70% razão, com alguns lampejos ali de ansiedade que eu achava que era emocional. A base da filosofia para mim e o estudo do estoicismo, cara, foi a grande mudança que eu tive no ano de 2025. Cara, e me ajudou demais no meu processo criativo, né? Eu falo assim, pô, o que você gosta? Cara, eu gosto de criar. Você gosta de gestão? Pô, eu preciso de fazer gestão. Você gosta de liderança, cara? Amo liderar. Eu gosto de gestão na parte boa da gestão, né, cara? Mas a gestão é necessária, né? A gestão é necessária em todos os âmbitos da vida, né? Pô, mas se você tivesse que não gerir nada, cara, seria um mundo legal, né? Não se preocupar com gestão. Mas tem que se preocupar com isso. Eu adoro liderar, cara. Eu adoro ser líder por inspiração, eu adoro ser o líder motivacional, eu adoro ser líder técnico ali por uma coisa que eu realmente arraste e que eu tenha um conteúdo para que as pessoas que venham buscar minha liderança venham buscar algo que alimente mesmo ali e mude o dia a dia dela. Cara, mas o que eu gosto de fazer mesmo é criar. Cara, o que eu gosto de fazer é criar. Eu gosto de momentos criativos, eu gosto de usar o ócio. Vou te indicar um cara de filosofia que é muito bom e ele tem uma série que ele substitua este livro por esse. Então, cara, substitua Hábitos Atômicos por um livro lá sobre filosofia, estoicismo, blá. Substitua, enfim, talvez eu não lembre o exemplo dos últimos que ele fez essa sugestão, mas como falar bem em público por oratória. Entendi. Sabe? Tipo, enfim, ele tem esse papel porque ele pega, cara, essas obras contemporâneas, elas vieram de algum lugar e normalmente elas vieram de literaturas antigas, né? E é bem interessante porque aí a gente volta, pô, se o livro tá há séculos aí sendo editado, tem alguma coisa nele. Então vamos partir para eles e não para os livros mais novos, né? E como eu vivo muito tecnologia, cara, engraçado, né? Eu vivo muito tecnologia o dia todo. Então, no meu horário produtivo, eu estou respirando tecnologia e novas tecnologias. Então, eu não deixo para estudar tecnologia no meu horário de lazer. Eu não deixo para estudar tecnologia no meu horário. Tu estuda no teu horário, cara. É a minha vida. Então, o que é engraçado, eu vou para outras áreas em processo criativo no meu ócio. Então, eu adoro o meu ócio. Porque o resto é meu negócio, né? O negócio é o contrário do ócio. Então, quando eu estou ali no meu ócio ali, cara, eu gosto de ler o último. Consegui terminar Moby Dick. Nossa, legal. Foi difícil, velho. Foi difícil porque é muito detalhista. Então, eu gosto muito de ler, gosto muito de trazer essas coisas assim. E a grande virada da minha vida foi enxergar um mundo um pouco mais estoico. E aí o processo terapêutico me trazia também para o mundo mais humano, né? Ali. Então, se misturar isso, né? Não posso também ficar
só no estoicismo e esquecer que eu tenho que ter uma liderança ali que eu preciso também. Né? E com certeza, pelo histórico e pelo tanto de tempo que eu te conheço, com certeza isso impactou na tua forma de gerir pessoas. Entendeu? Cara, 255%, cara. Na forma de gestão. Sim. Na forma de gestão. Não, eu vejo pelos meninos, pô, que estão há muito tempo contigo e tal. Cara. Que bom, cara, que você evoluiu como ser humano. Tinha um dado muito interessante quando eu era técnico, que eu era arrogante. Mas as pessoas não entendem o que você passa no momento da sua vida, né? Pô, quem me conheceu naquela época, 15, 20 anos atrás, era uma outra correria, era uma outra empresa, era um outro nicho de negócio, muito mais voltado para a operação. Então, simplesmente, Alexandre, não tinha tempo, cara. Eu adoro pegar na mão de todo mundo, cara, mas não dava, cara. Se eu tinha que resolver alguma coisa ali no financeiro, ou se tinha que discutir alguma coisa com o Alexandre, não dava para eu chegar na loja e sair pegando na mão de todos os vendedores até chegar nos... Cara, hoje eu consigo fazer isso. Naquela época eu não conseguia. Então, assim, a gente tinha que chegar e resolver só reparos, porque eu tinha um outro cliente ali, que eu tinha um outro lado de lá, porque eu tinha um outro técnico do outro lado. Quando não ficava até 10 horas aí... Porque eu só tinha um carro, aí todo mundo usava o mesmo carro e eu tinha que deixar... Então, assim, e aí era bem o momento, né, que a gente passa, né, naquela situação. E aí você tinha essa assinatura de um cara mais seco mesmo ali, que não, às vezes passava e não falava, ou às vezes eu tinha uma dicção muito, muito ruim no começo da minha vida, né? Então, às vezes eu até falava um bom dia, mas nem escutava. Falava para dentro. Falava para dentro e as pessoas não escutavam, né? Então, você tinha essa questão. Hoje, pô, eu consigo já, consegui me desenvolver, consegui evoluir, mas muita coisa era aquela correria. Mas, sem dúvida, Alexandre, sem dúvida, hoje eu sou o resultado desse processo todo, né, da minha vivência até o dia atual, e aproveitando muito essa maturidade de ser humano e dos processos, sim, e das dores, dos traumas que a gente vai vivendo, e falo e repito, trazendo isso para o lifestyle. Sim. E o lifestyle é tudo, né, cara? Não tem como separar o Murilo empresário do Murilo pai, do Murilo empreendedor, do Murilo ciclista. Não tem como separar, cara. Sim. As mesmas tomadas de decisão, elas levam o mesmo padrão de comportamento. E nessa história, Alexandre, a gente está ficando velho. E os conflitos de geração existem. E a gente tem que usar a nossa experiência para corroborar com esse savoir-faire que a gente vai ter que ter lidando com essas gerações. Sim. Porque não daqui pouco tempo a gente vai trabalhando com nossos filhos ou atendendo nossos filhos ou sendo atendido pelos nossos filhos, né, que vão estar aí, né, na casa dos 20 anos, e a gente vai ter que ter essa maturidade para poder acompanhar isso. Murilo, obrigado mais uma vez, prazer inefável. Eu que agradeço, cara. Ter você com a gente. Muito obrigado. Para você que assistiu até aqui, nosso muito obrigado. Não se esqueça de deixar seu like nesse episódio. Se tiver alguma dúvida sobre metas, planejamento, deixe no comentário. Não se esqueça também de se inscrever em nosso canal e também não se esqueça pela terceira vez de passar lá no site da liveemcasa.com e utilizar o cupom VérticeCast e ganhar 5% de desconto. Como o Murilo falou para a gente dobrar, eu vou fazer o seguinte. Vai lá, fala que você veio desse episódio, entre em contato com um dos nossos vendedores que eu vou autorizar 10% de desconto, mas só com o vendedor. Se for só usar o cupom, vai ser os 5%. Nosso muito obrigado e a gente se encontra no Vértice.